Olá pessoal, buscadores, estamos de volta aqui naquela entrevista, aquele bate-papo super legal com a Danise do Espaço Stars, aqui do Rio Grande. É interessante, né, porque eu falo Rio Grande como se fosse o estado do Rio Grande do Sul, mas é a cidade Rio Grande que fica no Rio Grande do Sul. Extremo Sul aqui? É. Perto da Lagoa dos Patos? Sim, na parte lá de baixo da Lagoa dos Patos, onde a Lagoa dos Patos sai pro oceano. Muito bem. Danise, continuando a nossa conversa, e aí no nosso intervalinho ali, do chimarrão, você falou do sagrado feminino, até porque ontem as meninas estavam falando, e hoje numa outra entrevista eu vi uma moça falando assim, nossa, se não fosse o sagrado feminino eu estaria naquela concha. E eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, mas outras elas têm uma impressão e não entendem o que é e julga. Por favor, fala sobre o sagrado feminino. Eu vou falar, né? Mas já adianto que vocês não vão saber o que é o sagrado feminino se não vivenciarem. Tá bom. Porque é que nem a constelação, a gente precisa vivenciar, a gente precisa sentir ele. Eu vou falar, vou dar uma ideia, mas, e normalmente as pessoas, quando eu falo isso nas palestras, né, e depois as pessoas entram para um círculo de sagrado feminino, elas, quando falam isso na palestra, falam, não tem como uma coisa não poder ser explicada. Aí depois que elas sentem a energia do sagrado feminino, elas falam, agora eu entendo aquilo que tu falava na palestra. Tá entendido. Então eu vou falar, mas não vai dar conta do que é, de fato, pelo menos para as pessoas ativarem a curiosidade. E aquelas pessoas, porque esse é um trabalho que ele pode ser feito à distância ou ele é presencial? Pode também, mas... A ideia, o melhor é presencial. O presencial é melhor porque o que é um círculo sagrado feminino, né? Nós todos temos energias femininas e masculinas dentro de nós, independente se somos homens ou mulheres, né? Então, o que acontece? A gente tá quase sempre em desequilíbrio, né? Então, a gente é muito yang, que são as características masculinas, ou a gente é muito yin, que são as características femininas. E aí, quando a gente está muito alto num, a gente está muito baixo no outro, então a gente está em desequilíbrio, né? E aí, por isso que às vezes a gente ouve aquelas coisas, meu marido é muito mulherzinha, né? Ele é muito, tudo ele chora, tudo... Porque isso é o lado pejorativo, né, do desequilíbrio de um homem que ele acessa muito a emoção, mas ele não consegue acessar a razão, ele não vai para fazer, ele não faz na vida, né? Ele não corre atrás dos seus sonhos. Por quê? Porque o feminino, ele sente, ele intui, ele acolhe, ele dá o carinho, e o masculino é aquele que leva para ação, né? E todos nós temos essas características, e às vezes em desequilíbrio e às vezes em equilíbrio, né? Então o sagrado feminino é a gente voltar, né, como antigamente as nossas ancestrais faziam, voltar a se reunir em círculo, né? E por que é círculo? Porque o círculo, se a gente pegar a forma circular, né, ela não tem começo nem fim. Então, cada ponto dentro de um círculo, ele tem a mesma distância do centro. Então, todos os pontos, eles são importantes. Não tem uma que, sou eu ali que facilito, né, as vivências. Ok, mas eu não sou mais importante. Eu tenho a minha experiência, a minha vivência, né, o meu conhecimento, minha sabedoria, mas todas as mulheres, cada uma tem a sua. Então, eu não sou mais importante. Nós, ombro a ombro, né, estamos... Por isso que a gente senta em círculo normalmente. Porque é ombro a ombro. Somos todas iguais dentro de um círculo. Então, e essa energia, quando as mulheres se reúnem, é muito potente. Então, por isso que não dá para descrever, né? É só sentindo mesmo pra gente saber o que é esse sagrado feminino. O que isso trabalha? O que isso... Eu sou homem. Vou fazer o papel contrário aqui. O que isso vai ajudar a mulher? Nossa, Duque, pergunta boba. Não, estou falando como uma buscadora que está lá assim... perdida. O que isso vai contribuir na vida dela? Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que vai elucidar bem isso que tu tá perguntando, né? Eu era uma mulher, como eu falei, né, muito racional, então eu tava com meu yang muito... Eu sofri uma violência, né, num relacionamento lá na minha adolescência. Então, o que aconteceu comigo? Para me proteger, eu me coloquei no yang.
Então, eu fui muito racional, eu não me permitia viver as emoções, eu não me permitia gostar de alguém de verdade para me entregar com medo de sofrer aquilo que eu já tinha sofrido. Então, o meu racional foi lá para cima e eu não me apegava, não vivia uma relação, não me entregava naquilo, né? Chorar para mim era uma dificuldade, eu tinha orgulho de dizer que eu não chorava há 5 anos, né? Então, imagina o tamanho do meu desequilíbrio para falar isso com orgulho, né? E aí eu... super yang, resolvi a minha vida, eu trabalhava num ambiente só com homens e eu achava aquilo o máximo, porque eu concorria com eles, né? Então, quem manda mais, quem manda aqui nesse setor, né? Então, às vezes queriam mandar eu calar a boca, eu dizia que eu não ia calar a boca. Você estava no extremo. Eu estava no extremo, assim, né? E aí eu tenho uma tia, né, em Porto Alegre, que... E achando legal. E achando legal, me achava o máximo, né? Não, porque eu duvido eles falarem que eu vou calar a boca, né? Não vou baixar minha cabeça para homem nenhum, nem para ninguém. E achando que era o máximo isso, né? E aí eu tenho uma tia que mora em Porto Alegre que vivenciava o sagrado feminino, né? E ela, ela fazia a Tenda da Terra lá com a Unipaz. E aí ela me falou, ela já estava fazendo há mais de ano, e ela falou, vai ter uma palestra do sagrado feminino da Tenda aí em Pelotas. Eu morava em Pelotas na época. E ela falou, vai lá. Eu, tá, mas o que é? Sobre o que é? Não, vai lá que tu vai amar. Aí eu fui na palestra. Não explicaram muita coisa, né? Cheguei lá, falaram, vai ter, são X encontros, vai ser aqui nesse espaço, se vocês sentirem o chamado, venham. E o valor é X. Eu me lembro que eu achei caríssimo na época, porque era quase R$200, isso em 2015, era quase R$200 por encontro. Eu falei, quase R$200, eu nem sei o que é, vou pagar isso. Aí achei muito caro na época, né, uma criança de escassez. Aí, só que eu sou geminiana, muito curiosa, eu vou ter que ir, porque agora na verdade eu senti o chamado, né? Então eu fui pra saber o que era, porque eu não tinha, ninguém me explicou nada, eu tô curiosa, vou ter que ir. Aí fui pro primeiro encontro, né? Paguei, falei, bom, se eu não gostar, não vou mais. Aí fui, paguei, participei, aí tinha uma dança circular, né? E eu no meu yang, lá no meu julgamento masculino, lá super desequilibrado, tinha uma dança circular que imitava os pássaros. Eu falava, vou ter que pagar esse vale, meu Deus. Aí eu falei, eu não acredito. Aí eu falei, bom, já tô no inferno, vou abraçar o capeta, né? Aí eu fui lá, dancei a dancinha dos pássaros, fingindo que tava amando, né? Aí tá, no final, tem sempre uma partilha, né? O círculo é um lugar muito seguro, né? A gente faz um contrato, né? De o que acontece no círculo fica no círculo. Então, às vezes as mulheres trazem relatos, né? De violência, de abuso sexual, que nunca relataram para ninguém, porque não tinha coragem, porque tinha vergonha, e aí no círculo se sente segura, né? Porque no círculo a gente trabalha com o princípio do não julgamento, né? E desse sigilo mesmo, né? O que fala no círculo, morre no círculo. E provavelmente um acolhimento muito grande, e aí né? tem esse acolhimento também, né? Então, aí no final, né, teve uma partilha e as mulheres pegando e falando a sua vida desde a infância, porque a minha mãe chorava. Eu falei, mas bem capaz. E eu morava em Pelotas, não conhecia muita gente, então não conhecia ninguém naquele círculo. E eu falei, bem capaz que eu vou falar da minha vida pra essas mulheres que eu nunca vi. Capaz. Parece que estão toda amiga de infância e eu nunca vou falar. Só que, né, eu fui pra casa, dormi e falei, não vou voltar mais. Nada a ver isso aí, nada a ver comigo. Aí fui pra casa, só que desde criança eu tinha um sonho recorrente, que era, eu estava pelada nos lugares, e muitas vezes eu sabia que era um sonho, e eu queria sair, eu dizia, eu tô sonhando, eu vou me acordar, e não conseguia. Então, aquela noite eu tive esse sonho, não era sempre o mesmo sonho, mas era sempre a mesma situação, de eu estar pelada, as pessoas todas vestidas, me vendo, e eu pelada. E naquela noite eu tive esse sonho. E aí, na madrugada, eu me acordei, começou insight, começou a vir um monte. Porque, claro, naquele encontro, a dança circular toda, ela tem um propósito, né? Ela é curativa. Claro. Todas as vivências naquele encontro trouxeram várias coisas do meu inconsciente à tona e eu comecei a ver muita coisa, assim. E aí, aquela noite eu quase não dormi, assim, porque foi insight atrás de insight, vendo coisas... O que era o meu ficar pelada nos lugares? Era estar desnudada, era estar mostrando quem eu realmente era, né? Então, eu era aquela menina sonhadora, aquela menina romântica lá da minha adolescência, que se colocou no yang para se defender. Então, quando eu acessei isso, eu vi, meu Deus, eu não preciso mais estar aqui. Eu tô num lugar seguro, eu posso me abrir com essas mulheres. E aí eu passei, os encontros eram um por mês, né? Então eu passei o mês inteiro tendo insights.
tendo coisas assim, acessando coisas maravilhosas. Eu posso estar vulnerável, eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu posso chorar e tá tudo certo, não é vergonhoso chorar, não é vergonhoso ser fraca, eu posso pedir ajuda, né? Então aquilo foi caindo muitas, e aí eram 9 meses, né, de trabalho, e nesses 9. E aí eu tive que voltar no segundo encontro, né? Tive que baixar o meu julgamento e voltar. Falei, eu vou ter que contar tudo isso que eu acessei. Nossa, foi muito curador, eu vou ter que ir lá e dizer que aconteceu tudo isso. Aí no segundo encontro eu já me senti mais à vontade, já contei, já comecei a acessar minhas vulnerabilidades. E aí eu passei 9 encontros maravilhosos, assim. Quando a gente chegou no final, a gente parecia realmente amigas de infância. Isso aí. Mas pelo jeito foi tão bom e tão bom que você se tornou uma terapeuta em... Isso, eu facilito os círculos sagrados femininos, né? Olha só que bacana. E aí foi isso, né? Eu acessei, meu Deus, como é que as pessoas... Eu não conhecia na minha cidade, aqui Rio Grande, né? Eu não conhecia ninguém que trabalhasse com isso. Eu dizia, como é que as mulheres que eu conheço, nunca ninguém ouviu falar disso, só minha tia lá em Porto Alegre. Eu falei, não, eu preciso voltar para minha cidade e contar isso para as outras mulheres. Eu preciso dizer para elas que tem um lugar seguro, que a gente se sente segura, que a gente não é julgada, a gente pode falar o que a gente quiser, não importa, pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas eu não vou ser julgada naquele lugar, eu vou ser acolhida, eu vou ser ouvida, e muitas vezes, várias mulheres ali passaram pelas mesmas dores, sentem as mesmas coisas e não tem coragem de falar. E aí no círculo a gente também, né, se imune às vezes da coragem de todas para botar para fora aquilo que a gente não tem coragem. Então eu me apaixonei por aquilo, assim, foi um lugar que eu curei muito nesses 9 meses e eu falei, eu preciso levar isso para a cidade e contar para todas as mulheres que eu conheço. E isso virou minha missão de vida. Que legal. E de lá para cá, tá cumprindo a missão? Sim, aí, né, isso foi em 2015, terminou, foi o ano inteiro. Aí em 2016 o Stars nasceu. Aí em 2018, aí começou os acertos, né, com a minha tia em Porto Alegre. Aí em 2018 a minha tia começou a fazer um curso aqui, vinha todo mês. A gente tem que montar um curso. E ela muito né, eu muito yang, querendo mandar fazer ainda, claro. Eu já tinha dado uma baixada, mas equilibrar mesmo é muita terapia, né, muito trabalho. Então eu já tinha baixado um pouquinho, mas eu ainda tava mandando e fazendo, né? E ela no yin dela muito calma, né? Muito, às vezes achando que não tinha força para fazer. E eu, não, vamos lá, vamos marcar as datas, a gente vai. E ela, tá, então vamos. E aí foi indo, juntou o meu yang com o yin dela, a gente fechou, né? E aí saiu a primeira turma do Endeusa, né? Que foi lá no início mesmo, a gente nem cobrava, era um valor só simbólico para casa mesmo, a gente poder pagar aquele aluguel da primeira casa, que era dividido. Então, e aí começou os encontros, né? E a primeira turma, sim, já começou as mulheres. Meu Deus, eu me transformei depois disso. E eu, claro, né? O meu intuito era que as mulheres tivessem acesso àquilo que eu tive. Nunca foi, eu quero curar outras mulheres, eu quero ser a pessoa que cura, eu quero... Não, eu preciso contar para elas e que elas se sintam seguras como eu me senti. Entendi. Que elas se sintam conectadas com isso. Porque o que a gente aprende desde criança? A competir com outras mulheres, né? O comercial de TV é isso, na escola a competição é estimulada o tempo todo, seja com nota, seja com roupa, seja com cabelo, né? Isso a gente é ensinado desde criança, então isso tá preso dentro da gente, né? E quando a gente acessa esse círculo, mas peraí, a nenhuma mulher que é minha inimiga. Todas elas, a gente tá sofrendo as mesmas dores, porque a gente não dá as mãos e segue juntas pra cura, né? Você tá quebrando um paradigma.